Olá pessoal, eu sou o Zazá, estudante de design gráfico da UFPR, e bem-vindos a mais uma aula do Ateliê para Vestibular. Se você não conhece a gente ainda, nós somos um cursinho voltado para a prova específica de desenho dos vestibulares de Arquitetura e Urbanismo e Design de Produto da Universidade Federal do Paraná. E se você quiser saber mais, você pode se inscrever aqui no nosso canal e seguir a gente lá no Instagram, @Ateliê Vestibular, para não perder nenhuma novidade. Bom, galera, para a nossa aula de hoje, a nossa sexta aula e primeira do ano de 2021, nós vamos aprender um tema super importante, tanto para arquitetura quanto para design, que é a criação e composição. Bora lá então? Vamos relembrar rapidinho o conteúdo da aula 5, que é sobre Gestalt. E não tem como falar de composição sem falar dessa teoria. Se vocês lembrarem bem, vimos que a teoria da forma, conhecida como Gestalt, possui 3 princípios básicos para a composição: clareza, unidade e equilíbrio. Essa aula 5 de Gestalt é super importante para a aula de composição de hoje. Então, se você ainda não for ver, assiste lá, o link está na descrição desse vídeo. E vamos falar de criação e composição. Na última aula também falamos sobre composição. Você lembra o conceito de composição? Composição é basicamente a disposição de elementos visuais em um determinado espaço. Ao criar uma composição, você forma um todo a partir da combinação de diferentes partes. Na prova de desenho da UFPR, tanto para arquitetura quanto para design de produto, já é esperada uma questão que envolve composição, e normalmente essa questão é avaliada com os seguintes critérios gerais: equilíbrio, simetria, peso, proporção, unidade, harmonia, contraste, clareza e dinamismo. Então, fiquem atentos a esses critérios. Agora vamos falar um pouco sobre características importantes para criar uma boa composição da sua prova. Bora lá! Primeiramente, vamos falar sobre a relação entre figura e fundo. Esse é um dos componentes da percepção visual humana, em que conseguimos identificar melhor um objeto quando há contraste entre o que está à frente e o que está atrás, e dessa forma um dos dois elementos pode ser destacado. Segunda característica importante, os pontos focais. Pontos focais são pontos estratégicos em que trazem para o observador um detalhe a mais presente na composição, a famosa cereja do bolo. Ao incluir esses pontos focais nos lugares certos, você pode gerar surpresa, deixando a composição mais interessante. Agora, sobre posicionamento, que é um item super importante na composição, existem algumas dicas que ajudam a posicionar objetos na folha. Essas técnicas têm como objetivo adicionar dinamismo e equilíbrio à composição, sendo as principais delas a regra dos terços e a proporção áurea. A regra dos terços é uma técnica muito utilizada na fotografia, mas se encaixa em qualquer tipo de composição que se queira equilibrar e usar bem o espaço. Basicamente, essa técnica se dá através da visualização mental da folha dividida em 3 terços verticais e 3 terços horizontais. Dessa forma, os pontos formados nessas intersecções, ali mostrados em vermelho, são conhecidos como pontos de ouro. Sendo assim, ao invés de centralizar o objeto, ele será posicionado em um desses pontos, o que resultará em uma composição mais elaborada. Dessa forma, você consegue uma maior harmonia entre os elementos da composição. Como, por exemplo, nessa foto do farol, é possível ver bem certinho que foi aplicada a regra dos terços. Alguns dos elementos principais da foto, o farol e o chão, estão dispostos propositalmente em 2 dos pontos de ouro. Dá uma olhada! Mais um exemplo da regra dos terços. Essa composição também está bem equilibrada por essa técnica. Olha só! A proporção áurea é uma constante real algébrica irracional. Ela foi utilizada na Antiguidade Clássica para a construção do Partenon e também é muito usada na arte desde aquela época, principalmente no Renascimento. E até hoje em dia podemos encontrar a proporção áurea em diversos lugares da nossa realidade. Essa proporção também pode ser encontrada na natureza, como por exemplo em órgãos humanos, plantas e outros exemplos que envolvem a ordem de crescimento na natureza, ressaltando a denominada perfeição causada pela proporção áurea. Além disso, a proporção áurea pode ser encontrada matematicamente através da geometria, o que a torna ainda mais fascinante, como veremos a seguir. Então, como fazer a proporção áurea? Bom, primeiro faça um quadrado e marque a metade da lateral inferior. Depois, ligue o meio até o vértice oposto. Agora pegue a medida dessa diagonal que você marcou e trace uma linha a partir do meio do lado inferior. Feche os 3 lados que faltaram e agora você tem 2 retângulos proporcionais seguindo a proporção áurea. Para fazer outros retângulos na mesma proporção,
Siga os primeiros passos e vá fazendo até não dar mais. Por último, faça arcos ligando os vértices opostos de cada quadrado e pronto! Agora você tem uma espiral áurea. Legal demais, né? E olha só como a proporção áurea conversa com a regra dos terços. Essas duas técnicas com certeza vão te ajudar a pensar melhor na disposição dos elementos na composição. Comece a reparar nas coisas à sua volta que seguem esses dois padrões de composição e perceba como elas deixam a percepção visual mais leve e harmônica. E é isso, pessoal. Agora é com o Léo, ele vai falar um pouquinho mais sobre os tipos de composição e o processo de criação. Vai daí, Léo! Oi galera, eu sou o Leonardo, o Francisco, e vim aqui hoje falar sobre a parte da criação da composição. Como fazer, por onde começar, como usar a ideia central do tema. Você não sabe? Bora lá que eu te explico. Bom, primeiro precisamos saber que existem basicamente 3 tipos de composição, e vamos ver um pouco de cada um deles. Os 3 tipos são composição abstrata, figurativa realista e figurativa ilustrativa. Começando pela abstrata, é importante dizer que a arte abstrata é arte visual que não representa nenhum objeto concreto, apenas uma ideia ou conceito. Portanto, uma composição abstrata não pode representar uma situação ou objeto. Quando você olhar para uma obra abstrata, você não percebe nenhuma figura ou representação. Para fazer uma composição abstrata, existem algumas técnicas que podem te ajudar. A primeira delas é a modulação. Ela consiste em fazer um módulo, também conhecido como padrão, que será a base que se repete numa composição, como você pode ver nos exemplos a seguir. A segunda técnica é trabalhar com as proporções. As proporções podem gerar contrastes e fazer com que o observador compare os elementos da imagem. Com as proporções, você consegue gerar a harmonia do conjunto pelo ordenamento ou clareza visual. A terceira técnica é a tridimensionalidade, que é a representação em 2 dimensões na folha de papel, mas que através de cores e disposição das formas dá a impressão de uma terceira dimensão e profundidade. A quarta e última técnica, a decomposição, consiste em decompor um objeto conhecido em formas geométricas simples e depois mexer com as formas geradas, podendo redimensionar, girar, mover cada forma, tirando a ideia de um objeto figurativo e fazendo uma abstração. Perceba que, para ser abstrata, é impossível relacionar a composição final com o objeto inicial. Por isso, essa técnica serve para te ajudar a ter um ponto de partida para fazer uma composição abstrata. Agora vamos falar sobre outro tipo de composição, a figurativa realista. Uma composição figurativa realista é aquela em que, além de existir objetos representados, eles mantêm suas proporções e coerências com a realidade. A imagem conta uma história, representa uma situação sempre o mais próximo da realidade possível, em termos de proporção, tamanhos e características da forma. Por isso, é importante se atentar às características reais dos objetos e levar em conta a proporção entre eles. Vamos ver um exemplo? No vestibular 2018-2019 para design, caiu a seguinte questão, com o tema Férias na Praia. Esse desenho foi resposta de um aluno em que podemos perceber que a história sendo contada, uma situação registrada composta por elementos o mais próximo da realidade possível. Perceba a regra dos terços e proporção áurea aplicada na composição. Legal, né? Esse desenho também foi uma resposta dessa questão, inclusive é de uma professora do ateliê. Olha só que legal a composição dela. Perceba as proporções do corpo humano, a disposição dos objetos, o contexto do tema na composição e o destaque dos 2 personagens no desenho.
Muito bem, agora vamos falar sobre o terceiro tipo de composição, a figurativa ilustrativa, que faz parte das composições figurativas, por representar objetos, porém permite a distorção delas e de sua realidade a fim de representar um conceito ou teoria. Então, para esse tipo de composição, você pode mexer nas características de um objeto, a fim de adaptá-lo ao contexto da sua composição. Por exemplo, essa pintura traz elementos que foram tirados dos contextos de realidade adaptados para o tema. A ilustrativa é, portanto, uma forma mais livre de se trabalhar com a composição, podendo trazer várias possibilidades. No vestibular 2017-2018, caiu a seguinte questão para a arquitetura. Se quiser, pode pausar o vídeo para ler o enunciado todo, mas basicamente era: rios urbanos, patologia ou presente da natureza? E com um detalhe muito importante, que é a especificação do enunciado. Fiquem bem atentos a isso. Nesse exercício foi especificado o uso apenas de formas geométricas simples. Veja que no enunciado pede composição abstrata ou figurativa, mas como também pediu o uso de formas geométricas simples, fica subentendido que alguns objetos serão adaptados a essas formas, portanto seria uma composição figurativa ilustrativa. Vamos ver alguns resultados? Esse primeiro exemplo de resolução é muito interessante, mostra claramente o tema da questão e obedece o enunciado utilizando somente formas geométricas. Perceba o uso das cores, o equilíbrio dos elementos e a harmonia que há nesse desenho. Esse segundo exemplo seguiu bem o tema da questão, usou apenas formas simples e criou uma composição coerente e harmônica. Bom, falamos sobre os tipos de composição, mas e agora? Por onde começar? Qual é o primeiro passo? Como fazer para ter ideias e organizá-las? Vamos agora aprender a fazer tudo isso através do brainstorming. O que seria esse brainstorming? A palavra brainstorming significa tempestade cerebral ou tempestade de ideias. É utilizado para gerar alternativas e ideias para um projeto, nesse caso, para a nossa composição, seja abstrata, ilustrativa ou realista. Primeiramente, digamos que o tema da questão seja desmatamento. O que você fará agora será escrever em um cantinho do papel, de rascunho, da sua prova, a palavra desmatamento e escreva em volta tudo o que você acha que tem a ver com essa palavra. Escreva tudo que vier à sua cabeça. Por exemplo, falando em desmatamento, já pensamos em Amazônia, biodiversidade e tantos outros assuntos que têm a ver com esse tema. Fazendo essa tempestade de ideias, você consegue visualizar melhor os caminhos para seguir na temática e também consegue definir quais ideias você vai usar. Vamos ver um exemplo de composição desse tema? Um exemplo aqui de uma composição no tema desmatamento. Percebam a escolha dos elementos e a disposição deles na folha, como eles contam uma história. Outra possibilidade nessa mesma temática, para você ver que existem várias possibilidades e vários caminhos para seguir no desenho, o importante é organizar essas ideias e planejar seu desenho no rascunho da melhor forma possível. O que sugerimos é que você escolha no máximo 4 palavras relacionadas ao tema para direcionar a sua ideia no desenho. E para fechar essa aula, vamos falar de uma das coisas mais importantes para fazer uma boa composição: repertório. Enquanto a prova não chega, procure ideias, preste atenção nos exemplos que demos aqui nesse vídeo. Tudo isso é repertório e acaba sendo muito útil na hora de elaborar ideias. Vamos ver agora uma demonstração de brainstorming e da elaboração de composição. Oi gente, eu sou a Ana e eu vou dar um exemplo aqui de como fazer uma composição, nesse caso, ilustrativa, geométrica. E a primeira exemplo que eu vou dar é pegando uma folha 3 e como eu faço para trabalhar com ideias. Bom, na prova você vai receber 2 ou 3 folhas A3 como rascunho. Então, depois que você fizer alguns brainstorms, que você pode fazer no canto de uma folha, ter várias ideias. Você pode usar a folha, você não precisa usar ela inteira. Você pode criar linhas e dividir para criar pequenas ideias. Você pode até usar com uma medição, dar uma dobrada na prova nesse rascunho,
para você poder utilizar e ter mais ideias. Quando você faz isso, você tenta fugir das primeiras ideias, né? Que são as ideias mais comuns. E também você não perde tempo detalhando uma coisa que não é importante. Então aqui, por exemplo, eu consigo ter 4 ideias que eu posso testar rapidamente. A ideia da temática para essa composição vai ser energias renováveis. O que eu penso com isso? Eu penso na energia solar, eu penso na energia eólica, eu penso nas cidades inteligentes. E com isso eu começo a ter ideias de como trabalhar essa composição. Eu posso, por exemplo, pensar em prédios. A primeira coisa que eu pensei são prédios. Então eu rabisco rápido, tentando estudar e conhecer essas composições, assim, experimentando elas. Eu trabalhei em 4 ideias e cada um com um peso diferente em figurativo e abstrato. São ideias que eu só fui jogando, assim. Pode ver que eu acabei até me concentrando bastante na ideia da energia solar e eólica, que são as principais e que é a que mais tem no Brasil, mas trabalhando cada uma de uma forma diferente. Um pouco mais abstrato, com os prédios representando, com a ideia dos próprios painéis solares que poderiam ser. Os painéis solares, eu imaginei uma plantação com vários painéis solares. Aqui a energia eólica com prédios. Aqui como se fosse uma visão frontal de uma cidade, com a energia solar, tudo se compondo. E aqui um pouco mais, uma visão um pouco mais panorâmica, isométrica da cidade. Daí eu olho para essas 4 ideias e vejo qual que eu acho mais interessante de trabalhar, qual que eu acho mais fácil, qual que eu vou conseguir ter um melhor desempenho, e a partir disso eu desenvolvo o meu projeto final, né? Ou eu tento fazer mais um rascunho, se eu ainda não tenho muita certeza se eu gostei de algum desses, eu faria mais algum rascunho rápido, mas não perca muito tempo com isso também, né? Depois que eu trabalhei com os rascunhos, eu selecionei a ideia que eu achei mais interessante, né? E fiz um rascunho final. Vamos dizer que essa seria aqui a minha prova. Com isso, eu tentei trazer os elementos de composição que a gente estudou durante a aula, né? Eu fiz essa linha aqui do horizontal seguindo a ideia dos terços. Eu também tentei posicionar essa energia aqui eólica, que seria o ventiladorzão, também numa proporção que parece meio áurea. Sempre lembrando disso, das regras, para que elas auxiliem na sua composição, para que ela fique mais interessante. Depois que você termina o rascunho, eu daria dica para você largar essa prova e ir para a próxima prova. Porque nesse momento é o momento que, quando você termina de fazer o rascunho, você não consegue ver tão bem os erros. Então, depois que você faz outro desenho e volta, você consegue ver coisas que estão um pouco tortas, tudo mais. Então, vamos dizer que eu fiz isso já e gostei desse desenho. Nesse momento é quando eu vou finalizar ele. Mas se tem algo errado, esse é o momento para arrumar.
Depois que você usa o marcador, o melhor é você tentando acertar os erros com uma caneta mais fina. Uma caneta preta ajuda bastante a definir essas canetas de bico. Eu gosto bastante, mas vai da preferência de cada um, né? E outra coisa é que cada um deve usar um material que se sentir mais confortável. Se você gosta mais... E também tem a questão de custo. Se pra você for muito caro marcador, usa lápis de cor só. Eu não tenho mais tantos marcadores, então eu vou fazer misto. Você também pode fazer misto, comprar cores que você achar mais importante e usar o lápis de cor para outros, fazer técnicas misturadas. Áreas muito grandes que você achar que vai ser mais rápido fazer com marcador, você faz com marcador. Ou até áreas enormes, assim, você pode usar até um amarelo, cores assim que são fáceis de pintar com lápis de cor. E é mais fácil fazer um acabamento e consertar o acabamento com lápis de cor do que com marcador. Só que o marcador ele é mais rápido, né? Aí nesse momento aqui eu só tô arrumando, limpando pra colocar outras cores. Eu usei bastante o preto aqui porque é uma cor fácil pra mim e porque eu não tenho tantos marcadores mais. Daí esse ia me ajudar pra fazer mais rápido. Então sempre pensem em como se ajudar na própria prova, que cores você tem, como você consegue tirar proveito disso, o que você sabe fazer e assim por diante. Sempre lembre que a composição ela precisa estar relacionada ao tema, mas se você tiver alguma ideia diferente, conseguir fazer remeter a algum autor que você lembrar das aulas ou que você conhece do seu próprio repertório, sempre tente fazer uma referência, trazer algum elemento diferente que pode chamar atenção, mas se você ainda tiver muitas dúvidas, assim, não tiver confiança nisso, vá na ideia mais básica, porque se você tenta fugir muito do padrão, tenta colocar coisas diferentes, você pode acabar se dando mal na prova. E a gente nunca sabe o que o corretor vai pensar durante a correção, né? Ó, como eu sabia que o preto ia ser um marcador bem forte, eu deixei uma folha de rascunho embaixo. Imagina isso indo para sua próxima prova. Então, sempre tome muito cuidado com os marcadores também, porque eles podem ser muito perigosos, né? Eles podem marcar, assim. Olha, tá muito forte esse marcador. Então, gente, eu acho que já tá bom. Aqui já serve como um bom exemplo para vocês. Percebam o quanto eu utilizei a folha. Apesar de estar bastante branco, ela tá bem ocupada pela forma dos elementos que ocupam a folha, a composição. Lembrando também que essa não é uma
uma questão aqui abstrata. Normalmente está aberto se é figurativo ou abstrato na prova de arquitetura, mas às vezes eles pedem que seja só abstrato. Se for esse o caso, tomem cuidado, porque essa não seria uma resposta. Mas sempre se atentem ao enunciado. Eu acho que é isso, acho que dá pra ver bem, né, o desenho aqui. É isso, obrigada. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e seguir a gente lá no Instagram pra ficar ligado em todas as novidades. A gente se vê por aí, ó. O meu beijo.